dedicados para essa homenagem. Nós vamos falar agora de lei, e lei já em vigor no Brasil, né? A Lei Federal 15.042 de 2024, que institui o comércio de emissões de gases de efeito estufa e, na prática, estabelece o mercado de créditos de carbono no país. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Marcos Cavalcante, ele que é advogado ambientalista, para explicar na prática o que é de fato esse mercado de créditos de carbono no país e o que a lei estabelece para o dia a dia de cada cidadão brasileiro. Marcos, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Viderlan. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nos espectadores, junto aos espectadores da Gazeta News, para tecer alguns comentários e esclarecimentos a partir da entrada em vigor da Lei Federal 15.042, que entrou em vigor no dia 12 de dezembro do ano passado. Ou seja, ainda é uma lei muito nova e precisa de espaços como este para levar esclarecimento para a população. Verdade. Na prática, a lei ela cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, SBCE. É uma sigla que a gente vai começar a ver com maior frequência a partir de agora. E o SBCE, ele cria o Comércio Brasileiro de Emissão de Gases de Efeito Estufa. O que essa lei estabelece na prática são limites de emissão. Empresas e organização em geral que exercem suas atividades aqui no nosso país, elas terão limites para emissão de gases de efeito estufa. Empresas que emitem acima de 10 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano estão obrigadas a produzir relatório e monitoramento desses gases. E tanto o relatório quanto o monitoramento precisam ser acompanhados pelo órgão gestor do SBCE. E já organizações, empresas em geral, que emitem mais de 25 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano, estão obrigadas, além de monitoramento e de relatório, estão obrigadas a compensar essas emissões. E é justamente aí que nasce o comércio de emissões. Essas empresas, caso não consigam cumprir as suas metas, que estão obrigadas a partir da entrada em vigor da lei, elas podem comprar esses créditos no mercado brasileiro de comércio de carbono. Então essa lei ela é um marco, ela é o pontapé inicial para a criação do mercado regulado de crédito de carbono no nosso país. Era essa a questão que nós estaríamos aqui colocando como segundo tema. A ideia realmente é manter o equilíbrio ambiental e dar uma controlada, ou seja, regular de fato a forma como a coisa acaba sendo produzida aqui no Brasil. É isso, Marcos? Exatamente. Na prática, um crédito de carbono significa 1 tonelada de gás de efeito estufa que deixou de ser emitida ou que foi retirada da atmosfera. Então, é um instrumento importantíssimo de combate às mudanças climáticas, ao aquecimento global, uma vez que, na prática, um crédito de carbono significa 1 tonelada a menos de gás de efeito estufa na atmosfera, ou que foi retirado ou que deixou de ser emitido. E uma vez esse crédito de carbono certificado pelo órgão brasileiro gestor do SBCE, isso vale dinheiro, vale recurso. E esses recursos são transacionáveis, esses créditos são transacionáveis no mercado em geral, no mercado de comércio de carbono. Então, ela tanto é uma oportunidade de negócio, né, quanto é um instrumento real de combate às mudanças climáticas e defesa ao meio ambiente. Esse cenário aqui em Alagoas, Marcos, vamos falar da nossa realidade. Aqui em Alagoas também tem empresas que podem, por exemplo, estar ultrapassando essa meta que a lei estabelece aqui em Alagoas, por exemplo? Sim, na prática, o pontapé inicial e que as empresas já devem começar a se preocupar é em fazer os seus inventários de emissão. O que é um inventário de emissão? É você fazer o estudo dentro de cada organização das fontes emissoras de gás de efeito estufa. Por exemplo, os automóveis que essas empresas possuem, o modo como elas fazem o descarte de resíduos sólidos, de resíduos líquidos, o esgotamento sanitário nas sedes das empresas, as matérias-primas que essas empresas precisam para confeccionar determinado produto, a emissão as nossas usinas, por exemplo, emissão de fumaça, enfim. Você fazer o inventário de emissão é você fazer o estudo de todas as fontes emissoras de gás de efeito estufa que são necessárias para a atividade daquela determinada empresa. Então, esse é o pontapé inicial que todas as empresas, inclusive as empresas aqui de Alagoas, têm que começar a se preocupar em fazer os seus inventários de emissão. E, Viderlan, até as empresas que não emitem acima de 10 mil toneladas, elas precisam fazer os inventários de emissão. Porque como é que eu vou provar que eu não extrapolo os meus limites? É fazendo o meu inventário. Então, o inventário de emissão ele é o estudo necessário, é o pontapé inicial que todas as organizações que têm atividade aqui no Brasil precisam fazer. E quem tem essa competência de fazer o inventário pela empresa, por exemplo, é o quê? Geralmente é um advogado. Qual é o profissional que é o responsável por fazer esse inventário, levantamento e deixar a empresa em uma condição legal
pelo que preconiza a Lei 15.042 a partir de agora, Marcos? Como a gente falou inicialmente, a lei ela é muito nova, não tem nenhum mês que entrou em vigor. E logo em seguida o Congresso Nacional entrou em recesso, enfim, o Poder Executivo. O primeiro dia útil na prática aqui no Brasil, no ano de 2025 é agora, hoje, verdade, né? Dia 6. Então essa lei, o estágio atual dela é o processo de regulamentação. E no processo de regulamentação, os critérios e os modelos a serem observados estarão estabelecidos. Então a fase atual é fazer os inventários de emissão a partir dos critérios que estarão estabelecidos com a regulamentação da lei que estabelece o comércio de emissão aqui no Brasil. Mas fundamentado em experiências em outros países, experiências da ONU, a gente já tem critérios que podem ser alcançados. E os profissionais que estão estabelecidos para fazer isso são engenheiros ambientais, biólogos, técnicos ambientais, enfim. Maravilha. O inventário ele precisa de uma equipe multidisciplinar, já que as fontes de emissão de gás de efeito de estufa na empresa são diversas. Isso é muito importante porque também acaba transferindo para as empresas uma necessidade maior, Marcos, agora também de profissionalizar os seus setores, para ter a capacidade mais apurada de apresentar esses inventários também bem perto do número preciso, não na totalidade, mas muito mais aproximado do que esses números que hoje muitas vezes são apresentados, mas são números soltos na maioria das vezes, não é isso? Isso, toda atividade, ela resulta na emissão de gases de efeito de estufa, invariavelmente. E existe um critério chamado pegada de carbono. O que é pegada de carbono? É o quanto de gás de efeito de estufa foi necessário ser produzido para a confecção de uma camisa, para a produção de um veículo, para um restaurante poder funcionar, para uma usina de cana-de-açúcar aqui no nosso estado, que é uma atividade preponderante aqui, poder funcionar. Então, a pegada de carbono é justamente isso, é a medida, é o quanto de gás de efeito estufa foi necessário para que determinado produto fosse confeccionado. Isso daí a gente não tem como fugir disso. Né? E isso daí é uma responsabilidade. A responsabilidade social das empresas também parte do dever de proteção ao meio ambiente. Então é necessário que as empresas façam os seus estudos para se adequar tanto à lei quanto à realidade que a gente está vivendo. As mudanças climáticas é uma realidade que bate à porta das pessoas e de todos nós que vivemos aqui, no planeta Terra. E esse é o planeta que nós temos para cuidar. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Marcos Cavalcante, advogado ambientalista, falando também sobre a chegada da Lei 15.042, que institui o comércio de emissões de gases de efeito estufa e também, na prática, estabelece o mercado de créditos de carbono no país. Você falou que muitas vezes as empresas elas podem recorrer a esse mercado de créditos de carbono. Como funciona esse mercado na prática? Para quem está em casa entender. Um crédito de carbono ele é fruto de um projeto dedicado a produzir esse crédito de carbono por desmatamento evitado, por mudança na matriz energética. Eu tiro uma matriz energética suja e transformo numa matriz energética limpa. Enfim, um projeto dedicado, ele tem como fruto o projeto de crédito de carbono. E esse crédito de carbono, uma vez gerado, ele precisa ser certificado de acordo com mecanismos, de acordo com modelos pré-estabelecidos, enfim, de acordo com fórmulas. Sim. E uma vez certificados, esse crédito de carbono, ele representará 1 tonelada de gás de efeito de estufa. A certificação serve justamente para isso. É o estudo para saber quantas toneladas de gás de efeito de estufa determinado projeto conseguiu gerar. Conseguiu ou retirar da atmosfera, né, ou conseguiu evitar que aquele gás de efeito de estufa fosse emitido. E uma vez isso certificado, tem um valor. Né? O valor de um crédito de carbono ele varia no mercado em geral. Em média, hoje, um crédito de carbono ele equivale a $10. Só que isso daí ele muda de acordo com oferta e procura, muda de acordo com o grau de certificação e a qualidade do projeto que foi elaborado. Por exemplo, aqui no Brasil, os projetos que são de desmatamento evitado, eles têm um valor alto, eles têm um valor alto no mercado de crédito de carbono. Créditos mais novos, eles costumam ter valores maiores do que créditos antigos. Enfim, varia, mas eu já vi, hoje em média um crédito de carbono ele vale $10, mas eu já vi projetos que geraram crédito abaixo de $5 e já vi projetos que geraram créditos acima de $50. Agora a gente teve no final do ano, no estado do Pará, um acordo que o Estado fez com a coalizão internacional. E o Estado do Pará ele vai gerar 12 milhões de créditos de carbono, o que em receita deve gerar para esse Estado mais de 35 bilhões de reais.
Lá nesse acordo, cada crédito de carbono foi estimado em $15. Então, nos próximos anos, o Estado do Pará, a partir desse projeto, que já foi firmado, deve gerar mais de 35 bilhões de reais. Entendo. Considerando-se os números de 2022, que é quando a gente tem os últimos registros por Estado, aqui no Estado de Alagoas foram registradas a emissão de quase 1 milhão de toneladas de gás de efeito estufa no ano de 2022. Então, isso, considerando-se os mesmos parâmetros e volumes financeiros que foram estabelecidos lá no Acordo do Pará, pode gerar aqui no nosso estado uma receita superior a R$1 bilhão. Ou seja, é uma receita que ela não pode ser negada por um estado pobre, como o nosso estado de Alagoas, e que precisa de recursos extraordinários, e esse é um recurso extraordinário, e também é uma proteção real ao meio ambiente. Além de ser uma oportunidade de negócio, de fazer esse dinheiro, de fazer essa renda, é uma proteção direta ao meio ambiente, na medida de que cada crédito de carbono gerado é 1 tonelada de gás de efeito estufa que deixou de ser emitida ou que foi retirada da atmosfera. Muito obrigado, Marcos Cavalcante, pela sua participação aqui ao vivo em nosso estúdio como advogado ambientalista, trazendo uma série de esclarecimentos sobre a Lei 15.042 de 2024, que foi instituída com o comércio de emissões de gases de efeito estufa e também estabelece o mercado de créditos de carbono no país. Muito obrigado pela presença. Volte outras vezes aqui no programa. Obrigado, Viderlan. Eu que agradeço a oportunidade. Até breve.